Olá, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, e hoje trabalharemos sobre alguns aspectos recursais, mais precisamente os princípios recursais. Alguns dos princípios que a gente vai trabalhar aqui, eles fazem alusão, são aplicados também ao processo penal. Então, um dos primeiros princípios o primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui, melhor dizendo, é o princípio da voluntariedade. Em regra, os princípios, eles possuem caráter voluntário, São poucos os princípios que existem algum tipo aí de obrigatoriedade, mas a regra é da voluntariedade. Segundo princípio, e creio que um dos mais importantes também, é o princípio da taxatividade. Inclusive, a taxatividade é uma questão que é aplicada não só aos princípios, como também às decisões. Vejo que não se trata de um princípio do próprio recurso, mas sim na decisão recorrida. O que diz a taxatividade? Que o rol de recursos ele tem que estar taxado, tem que estar prescrito, descrito em algum código, em algum dos códigos que regem o processo brasileiro, seja constitucional, penal, civil. Um pequeno parênteses, Existem hoje 3 vertentes sobre a taxatividade no rol de cabimento, do recurso de agravamento, no artigo 1015. Então, tem uma vertente que diz que o rol é taxativo, só cabe recurso daquelas decisões que estão previstas no artigo 1015. Tem gente que indica pela mitigação do rol do artigo 1015, dizendo que, de fato, o rol é taxativo, mas está mitigada essa taxatividade para questões urgentes. E tem uma corrente doutrinária minoritária que diz que aquele rol ele é exemplificativo. Depois, nós teremos, na mesma linha da taxatividade, o princípio da unirrecorribilidade, que em regra diz que de cada tipo de manifestação judicial somente caberá um recurso, excepcionada aí a decisão judicial que verse sobre matéria constitucional e infraconstitucional, situação em que será proposto, interposto, melhor dizendo, um recurso extraordinário, um recurso especial. Depois teremos o princípio da fungibilidade recursal. O princípio da fungibilidade recursal é aquela situação de correção de cagada. Como assim? Você propõe um recurso, só que você se utiliza dos argumentos certos, tudo certinho. Todavia, você dá um nome diferente àquela impugnação judicial. Então, você interpôs um recurso de agravamento quando era para fazer um recurso de apelação, Existe aquilo que a gente chama de fungibilidade recursal, desde que não haja, obviamente, um erro grosseiro. Depois, temos o princípio da convolução. O princípio da convolução é a possibilidade de substituir um recurso certo por um procedimento, por um outro procedimento, que vise dar uma celeridade / efetividade ao feito. Enquanto o princípio da fungibilidade você age, com o fundamento certo, só que a forma errada, o princípio da convolução você tem tudo certo, só que você acaba escolhendo um outro caminho para, alcançar o objetivo esperado. Depois nós temos o princípio da vedação, a reformar impégios, ou seja, você ingressa com um recurso, esse recurso ele não pode prejudicar a parte interessada. Por exemplo, eu ingressei com uma ação judicial requerendo um dano moral de 50 mil reais. No primeiro grau eu consegui eu consegui os 50 mil reais. Desculpa, eu consegui 45 mil reais. Ou seja, eu tive ali um pleito de 50, consegui 45, ou seja, eu perdi 5 mil reais. A outra parte não recorreu, mas eu recorri. O entendimento do tribunal era que o máximo da indenização poderia ser 20 mil reais. Não é porque eu recorri que o tribunal vai diminuir o valor da condenação. Na verdade, ele pode simplesmente não aumentar, mas não tem a possibilidade de reduzir a revista, que não pode a parte recorrente ser prejudicada pelo próprio recurso. Cabe isso à outra parte impugnada. Depois, o princípio da reformata in melius, que basicamente somente pode o recurso beneficiar aquele que pediu, não tendo como chegar e prejudicar. Na minha visão, é um estrito diálogo entre o princípio da vedação, reformação e impégios. Depois temos o princípio da conversão. O princípio da conversão segue na mesma linha do princípio da fungibilidade e da convolução, que basicamente a parte propõe um recurso, de um recurso certo, só que no órgão errado. Esse órgão errado vai remeter, só que esse órgão errado vai remeter ao órgão competente aquele recurso sem prejuízo da parte. Depois temos o princípio da complementariedade, que basicamente diante de um recurso, caso
o juiz decida alterar uma parte da sua decisão, né, de forma a melhorar ou piorar a situação do recorrente, haverá a necessidade de considerar um novo prazo para aquilo, né? O princípio da complementariedade geralmente é utilizado ali em recursos, né, de embargos de declaração, né, com efeitos infringentes. Depois, o princípio da dialeticidade, que sem sombra de dúvidas é um dos mais importantes, né, no rol de princípios recursais, que basicamente diz que a decisão, que o recurso ele tem que dialogar, né, dialeticidade, com a decisão recorrida, de modo que, se não houver esse diálogo, esse recurso não será conhecido, haja vista não ter que se reformar uma decisão que sequer foi questionada barra impugnada. Então, por hoje é só. A gente trabalhou sobre alguns princípios do recurso. Devemos voltar depois, né, com os pressupostos de admissibilidade recursais, bem como, né, os fundamentos do recurso propriamente dito. A gente se vê num próximo vídeo. Até logo.